Boa noite a todos e todas. É com minha satisfação que a gente inicia o primeiro seminário metodológico promovido pela Diretoria de Ensino e Pesquisa do CAP. Esse seminário tem como propósito ajudar os alunos a introduzir a matéria da pesquisa em Direito e vamos falar de diversos temas. O primeiro tema dessa mesa de hoje é sobre metodologia de pesquisa em Direito e quem vai começar falando é a nossa professora, nossa vice-diretora Mônica, que possui graduação em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais, autora do livro Uma Metáfora em Música e Direito, publicado pela ETR em 2008, e do livro Imagens da Justiça, publicado pela editora ETR em 2010. Então, sua palavra, professora. Muito obrigada a você, pela de palma, né? Eu, em primeiro lugar, gostaria de dizer, estou muito feliz de estar aqui hoje à noite e de ter público, porque era um desejo antigo da gente de ter uma atividade complementar de graduação nas noites em que não tem aula para que haja essa atividade. Então, o CAP propôs essa atividade de metodologia, a gente agasalhou, né, formalizamos a inserção dela como uma atividade complementar, e isso nos dá muito prazer, a gente agradece essa iniciativa do pessoal do CAP, e vamos tentar promover os cursos de metodologia, né? Os estudos de metodologia, e tem a intenção de continuar, mas vamos ver se a gente faz outras coisas além deles nesse dia, porque é preciso usar esse espaço, esse tempo, para que os alunos interessados venham para a escola. Então, eu tenho muito prazer em ver vocês aqui. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que eu fico muito feliz eu vejo que alguns ex-alunos de metodologia e tal, eu fico muito feliz de esse ser o tema dessa proposta de agora. E fico muito feliz de ver ex-alunos aqui, porque mesmo que vocês não tenham absorvido tudo aquilo que eu falei, né, principalmente do bacharelado, o João está ali, mas o João é do mestrado, né, então já é uma outra esfera. Está aqui também para o público em geral aqui do Arthur, pela amizade, né, ao Arthur, imagino a mim também, ao Marcelo, né? Mas eu fico muito feliz que é sinal de que aqueles que foram do aluno também podem não lembrar de nada que eu falei na sala, pelo menos não odiaram, né, Péricles? A matéria. Eu comecei com o Péricles outro dia, não lembrava de nada. Eu, pelo menos ele não odiava a matéria. E isso é muito interessante, por quê? Porque é muito importante. A metodologia ela é muito importante. Os meus alunos sabem que eu costumo dizer que ela é uma antessala da hermenêutica no curso de Direito. Porque é uma forma de você treinar a observação, mesmo que você não vá ser um pesquisador. Mas a ideia da pesquisa e do conhecimento no direito, ela é inerente, ela é própria do direito. Então, o que a metodologia nos permite é organizar essa percepção das coisas, essa observação. Então, eu pus ali como mote para a gente partir, será que há um modo, um único modo? Será que há um método, né, de conhecer? Quando a gente fala de direito, nós estamos falando de muita coisa. E estamos falando de muita coisa dentro de uma perspectiva que também é a da própria natureza do direito, disso que é o objeto do nosso conhecimento. Ou seja, o direito tem uma característica muito especial, que é ser uma técnica, digamos assim, pode ter vários conceitos e tal, mas cujo conhecimento é presumido em todos. Eu sempre dou o exemplo do dono do bar, lá no Cafundó do Judas, né? Esse cara que tem um pequeno empreendimento, ele tem que saber tudo de direito tributário, tudo de direito previdenciário, tudo de direito de trabalho, tudo de direito consumidor. Ou seja, eu presumo nele um conhecimento muito abrangente. Então, toda vez que a gente fala de pesquisa do direito, toda vez que a gente fala que tenha por objeto o direito, toda vez que a gente fala de conhecimento do direito, nós temos um campo enorme, muito largo, não só do ponto de vista da pesquisa propriamente, mas também dos modos de você expressar essa pesquisa. Marcelo está aqui, como ele gosta muito da fusão direito e literatura. É claro que a gente não pode exigir que todo mundo goste disso, não é uma obrigação, a gente pode gostar de esquemas, não é?
Mas esse é um exemplo só de algo que o Arthur pesquisa história, com a metodologia da história, quer dizer, as possibilidades são inúmeras. A única coisa que a gente não pode fazer é achar que está tudo feito, ou achar que há um único modo possível de pesquisar e de expressar o conhecimento do direito, né? Então, essa pergunta aí, e aí vem isso, quer dizer, a pergunta de sempre, o que é o direito, afinal de contas? Eu sempre trato com os alunos, o que ele é? Se ele é objeto de um conhecimento qualquer... Não passou? Deixa eu voltar. É porque eu devo ter posto um negócio, mas não tem, se ele não passou, não tem problema, não. É porque eu devo ter posto coisa que ele desaparece, aí desaparece. Então, talvez isso seja até uma metáfora, né? Vamos tratar essa forma aí como uma metáfora, né? Eu pergunto o que é o direito que desaparece, não é isso? Então, talvez isso seja um exemplo do susto, né? Do susto de uma pergunta como essa. Por quê? Porque quando a gente vai falar de direito, nós estamos falando de tantas e inúmeras coisas, né? Então vamos lá. O que é ele? Desculpa, não tem problema. Será que o direito é fato? Ele tem a ver com a questão do fato? Ele tem a ver com a pesquisa? Toda vez que a gente for pesquisar o direito, ou entender como se faz, daqui a pouquinho tem gravura, aí faz diferença, mas até aqui não faz diferença não. Toda vez que a gente fala de direito e vê o que é pesquisa de direito, eu estou assistindo com os alunos lá no seminários metodológicos da linha 2, para que eles estudem alguns textos que são do pensamento jurídico do início do século XIX. Eles vão falar, mas tão longe. E textos, que textos é? Talvez vocês tenham ouvido falar do Savigny, do Thibault, do Kishman e acho que tem do Ieri também. São textos clássicos, pequenos. Não é por uma necessidade assim, histórica, de coisa, mas é para vocês verem, sentirem como que é essa evolução do pensamento jurídico e pensar em como nós estamos hoje. Eu costumo dizer que hoje, minha opinião, não sei se o Marcelo e o Arthur vão pensar o mesmo, eu acho que vocês que estão começando a fazer pesquisa agora têm mais sorte do que a minha geração. Por quê? Porque vocês têm um âmbito de possibilidade de pesquisa empírica que a pesquisa tradicional da minha época não permitia. Se eu fosse fazer minha tese de doutorado hoje, que eu defendi em 92, seria uma coisa completamente diferente. Não é que ela seja ruim, mas é porque o tipo de pesquisa jurídica que se fazia naquela época era muito mais conceitual, era muito mais doutrinária. E hoje, não é que isso esteja fora de rumo, mas vocês têm hoje a possibilidade de uma pesquisa muito mais interessante. E não só a possibilidade. Nós vivemos no nosso país hoje a necessidade de que haja também, junto com a pesquisa que ligada à filosofia, a outras áreas, que haja também uma pesquisa que afunde muito bem afundado na lama da experiência concreta de vivência de aplicação do direito. Aquele rapaz ali, por exemplo, o João, né? Ele está fazendo uma pesquisa muito interessante. O método que ele está usando está ligado à etnografia, está ligado à antropologia. Tem a ver com os indígenas que moram na região do Rio Doce. Então, ele vai fazer uma pesquisa etnográfica. Nós estamos aqui rezando, torcendo, para que ele consiga ir lá e ver a percepção de justiça dessas pessoas, né, em relação às ocorrências no Rio Doce em razão de Mariana, o desastre ambiental, seja lá que nome que se dê para isso, em Mariana. Muito bem, a pesquisa do João é possível? Perfeitamente. Ela é ótima? Ela é ótima. Ela é a única coisa que se pode pesquisar? Não. Se alguém quiser pesquisar sobre formação de uniformização de jurisprudência a partir de um determinado tema qualquer, ótimo. Por isso que quando pergunta ali, o que é o direito? Do ponto de vista de objeto de uma pesquisa. Semestre passado eu dei um trabalho muito aberto com os meus meninos da metodologia no bacharelado, e eles viraram para mim e fizeram uma pergunta que eu amei. Eles falaram, professora, pode qualquer coisa? Eu falei, pode qualquer coisa.
universo imenso de realidades, de prática, de experiência a ser desvendado. Como é que vocês vão fazer isso? Como é que vocês vão desvendar essa facilidade do encontro do direito com a norma jurídica? Como é que vocês vão desvendar a norma jurídica com o acontecimento ou o desacontecimento da realidade, a disfuncionalidade dela, aquilo que nela não dá? Como é que vocês vão desvendar os processos legislativos? Ou seja, há uma possibilidade enorme. Espero que haja alguém que queira pesquisar, por exemplo, direito previdenciário, que eu acho uma chatice, né? Mas eu espero que alguém goste de direito previdenciário, que alguém goste de direito tributário e que pesquise realmente coisas que tenham relevância. É bom que haja muita gente querendo entender isso, né? E a ideia de uma pesquisa, quando eu falo da pesquisa, eu estou lidando também com uma questão que é a forma como o direito é teorizado e o que isso representa do ponto de vista daquilo que se concebe como direito. Disse hoje de manhã na aula, repito sempre isso, que como juíza que fui por 28 anos, a coisa mais comum que acontecia do ponto de vista da busca de respostas na teoria jurídica é que você tinha às vezes um problema de fato para resolver, uma questão às vezes banal, de hora extra, ou de uma relação de emprego e tal, e você não conseguia resposta nenhuma para aquilo na teoria. Por quê? Porque a nossa teoria é muito abstrata. Ela mesmo quando quer tratar de casos concretos, ela não te dá soluções. Então, o que eu estou querendo dizer? Vocês vivem um bom tempo em que tem uma preocupação com o estudo da metodologia. Não porque a metodologia seja uma coisa que prenda vocês, mas porque sabendo isso, se interessando por isso, vocês têm uma abertura para a pesquisa, uma liberdade de pesquisa, uma possibilidade de pesquisar coisas mais interessantes e com mais qualidade, né? E essa questão, tem algumas pesquisas sobre o conhecimento do direito, por exemplo, a aluna minha que defendeu há 15 dias atrás, falando sobre como que os meios de comunicação leem, traduzem aquilo que é a teoria do direito. Eu estou dando para vocês uns exemplos aleatórios, a gente que vive muito isso, só para demonstrar o quê? É que eu pus aqui, e se for tudo isso e muito mais? E se for um movimento, tempo escasso, que carece de secar e dar a conhecer? O que é o direito? É claro que vocês não vão tratar de uma conceituação em abstrato, mas se vocês não tomar o direito como objeto, algo dele problematizado como objeto de uma pesquisa, vocês têm um universo enorme, vocês têm uma possibilidade assim, imensa de sair e de tratar de problemas. Ah, mas o meu problema não vai ser inédito, não tem nada resolvido do ponto de vista do direito. A aplicação dele continua sendo problemática, ele continua sendo insuficiente, ineficaz. Então, nós temos que dar a conhecer aquilo que é o direito dentro das suas mais variáveis vertentes. Vamos ver se aqui pega agora. O que aqui tem um desenho? Vamos ver se vai ficar. Isso aí é uma caricatura do princípio do século XX, né? Eu gosto muito dela, né? Porque está lá o analfabeto, não é isso? E ele diz assim, agora eu já tenho o código, eu preciso só aprender a lê-lo, né? Então, é da época do Código de 1916. Reparem como ler o código, não é? É uma coisa intrincada e exuberante do ponto de vista das dúvidas, porque as dúvidas não vão surgir a partir de uma leitura superficial do código, elas vão surgir a partir de uma aplicação. Eu hoje, não vou contar o caso, porque o caso é dramático, mas eu hoje, agora às 17h30, uma amiga me ligou, eu falo até com o Pérez, e falou, preciso conversar com você sobre um problema. Não era um problema trabalhista, que eu sei mais ou menos, era um problema na área de família e sucessões. Sentei com ela ali na doceira mole, na Dona Eliana, tomou um café, e ela ficou 40 minutos falando de um problema, para o qual eu não tenho a menor ideia de qual seja a solução.
para a vida dela, que chorou por meia hora me contando esse problema, é um problema seríssimo, de fato é surpreendente, perturbador. Então, reparem, se houver uma pesquisa em torno dessa questão, ela é uma pesquisa interessante, relevante, como qualquer outra. Então, isso está no Código Civil. Eu tenho lá os dispositivos da lei, eu tenho lá tudo, mas quando eu chego na questão concreta, eu, é claro, vou dar uma olhadinha para ela agora rápida, para dar um alívio para ela conseguir pensar a região de riscos dela. Mas é um tema que poderia ser objeto de uma pesquisa. Não vou falar por que é, não, porque é uma questão de uma dúvida de paternidade, quando o pai dela morreu há 40 anos. Surgiu agora. Então, quer dizer, é claro que eu tenho algumas coisas no meu ouvido para tratar com ela. Eu tenho prova, eu tenho exame de DNA, eu tenho sucessões, mas eu, quer dizer, as nuances desse caso, e assim vocês podem pegar em todas as áreas, podem pegar a matéria de penal, de trabalho, podem pegar a questão dos direitos que ainda vão se transformar em direitos, necessidades e tal. E aí, vem uma coisa sobre a imagem do direito. Eu sempre mostro para os meus alunos esse caricaturista, mas hoje ele não quer aparecer, não sei porquê, que é o caricaturista do século XX, do século XIX, que se chama Daumier. E essa caricatura dele, olhem rapidamente. Está vendo ali? Está vendo? Então, aí eu pus a pergunta: como é o acontecimento do direito? Quais problemas há a pesquisar? Reparem que essa é uma caricatura do princípio do século XIX, meados do século XIX, de 1940 e alguma coisa, e há um advogado conversando com uma parte, com o cliente dele. Vou pôr de novo para vocês, espera aí. E ele diz assim: litigue, o cliente está dizendo. Está vendo ali? Ó? Então o advogado está dizendo para ele: litigue, seria uma boa maneira de lidar com o seu vizinho e se engoliria todas as economias dele. Ao que o cliente responde: sim, mas também engoliria as minhas economias e não sei se tem apetite para isso. O Daumier é um caricaturista muito interessante. E quando a gente vê isso do Daumier, no princípio do século XX, no princípio da metade do século XIX, quando a escola de pensamento na França era das exegeses, quer dizer, você imagina um código com todo o poder, mas quando a gente vê essa fragilidade, avisa quando estiver faltando 5 minutos, essa fragilidade na forma de operação desse código concreto, né? Quer dizer que ele não funcionava tão bem assim, porque o litígio está lá e ele não tinha resposta rápida, né? Reparem para vocês verem como é que do ponto de vista de um estudo da história, de um estudo do direito como acontecimento, essa questão continua tendo relevância. Nós temos vários desdobramentos da morosidade, da ineficiência do direito que continuam sendo estudáveis e que nós temos que estudar profundamente com a pesquisa jurídica na mais variada escala, repito, de acordo com o gosto do freguês, porque nós não podemos deixar que isso vaze apenas nas caricaturas, na crítica que se faça ao direito. É muito importante que nós mesmos, que sabemos do direito, façamos a crítica, né? Um outro exemplo de pesquisa que eu trouxe para vocês, muito interessante, é isso aqui. Isso aqui é um artigo de um cara chamado Dosinas, ou Dosinaz, não sei como é que fala o nome dele, e ele teve uma conferência dele muito bacana há algum tempo, e ele tem esse artigo sobre imagens. Sobre imagens, o que as imagens representam. E o que acontece com o direito é que a maior parte das normas jurídicas ela é completamente aberta. Se eu falo, por exemplo, de boa-fé, eu posso ter algum preenchimento pela história, mas eu vou precisar de uma situação concreta para encher aqui. O exemplo que eu sempre dou para os meninos é a indenização mede com a extensão do dano. Qual que é a regra que mede a extensão do dano? Como é que eu fixo o valor? Então a gente costuma falar do direito, da lei, como algo assim muito definido, mas o direito é aberto porque ele tem que ser aplicado a todos os casos. Isso significa que nós temos, desse silêncio que vem da abertura da lei, um campo enorme de problemas, de
de questões que merecem ser estudadas para além da mera repetição do que é a doutrina, sobre o dano, por exemplo, sobre a indenização, né? Então, nesse artigo desse Usinas, ele conta, nesse livro tem esse artigo, não é dele até o artigo, ele conta um caso muito interessante de um conflito jurídico em torno dessa pintura aqui. Vamos ver, como é que ela não desapareça? Que é uma pintura de um autor, de um pintor chamado Isla, que se chama Noturno em Preto e Dourado. Quer dizer, gente, que coisa, né? Esse negócio. Bom, eu posso contar a pintura para vocês. Qual que é o problema? O problema é que essa pintura, ela tem apenas os pontos. Ela não tem um desenho, ela tem um ponto que indica uma luz, uma estrela. E houve uma discussão judicial na Inglaterra, no final do século XIX, sobre isso. Qual que era a discussão? Será que isso é arte ou não é arte? E a definição final foi no sentido de que era arte. Nós vamos ter algumas discussões judiciais sobre isso. Reparem a variedade, reparem a possibilidade de uma discussão sobre isso, que é o próximo. Aí, tá vendo? Então, a discussão é sobre isso, é sobre se essa pintura do Isla, ela era ou não arte. Reparem a variedade temática que vem da natureza dos conflitos humanos. E a gente acabando, é isso aqui, ó. Eu queria falar muito com vocês sobre isso. Por quê? Na tradição da teorização do direito, nós temos uma construção de texto e de retórica que é muito centrada no direito, muito do direito propriamente. Então, normalmente as pessoas falam, não, isso é da filosofia, isso é da sociologia. Eu insisto muito, falei disso hoje na aula de manhã. E tem um autor que se chama François Hoche, que tem um texto em que ele vai falar dessa distinção entre ou multidisciplinaridade, transdisciplinaridade e interdisciplinaridade. O que ele vai dizer? É muito complicado você imaginar hoje uma pesquisa jurídica que seja apenas disciplinar, ou seja, que alguém pesquise só o conteúdo, o significado de uma lei ou de um texto de lei. É muito difícil que isso aconteça, porque a parte conceitual do direito já está muito bem construída. Então, pode até ter essa pesquisa doutrinária, teórica, no sentido mais estrito. No entanto, a maior parte das nossas pesquisas hoje, ela será o quê? Ela será interdisciplinar. O que o Walsh diz? Ele vai dizer o seguinte, olha, uma pesquisa multidisciplinar, ela não é aconselhável, não é uma boa pesquisa, por quê? Porque ela se assemelharia a uma Babel. Como é que é a Torre de Babel? Cada um falava uma língua e as pessoas não se entendiam. Então, as disciplinas se justapunham dentro dessa característica, né? O Arthur, por exemplo, pesquisa histórica. Eu não sei o que. Eu sei o que ele está pesquisando, mas eu não sei o andamento da pesquisa dele, sobre o qual ele vai falar com vocês daqui a 2 minutos, né? Mas eu posso imaginar que ele tenha uma referência teórica de base que seja interdisciplinar, porque ele vai precisar da história para ler os documentos que são documentos jurídicos. Então, ele tem que fazer essa intercomunicação entre duas disciplinas, no caso, o direito e a história. O Arthur está lidando com o João está lidando com a antropologia, então ele tem que ter uma boa base da antropologia, ele tem que ter uma boa base daquilo que é o direito. No caso dele, não é um direito posto, mas é uma noção de justiça, de acerto, de necessidades, é uma coisa mais aberta, né? E isso ele vai usar na pesquisa dele. O que acontece é que, em relação ao direito, é muito pouco provável que eu não tenha uma interdisciplinaridade qualquer, porque o direito é um acontecimento na vida. Ele não acontece para si próprio, ele resulta de aplicação. Se eu estou estudando história do direito, eu vou ver instrumentos jurídicos. Então, o que ele diz, Walsh? Ele vai dizer que a interdisciplinaridade é uma boa forma de estudar. Por quê? Porque ela tem uma articulação entre disciplinas que são diferentes. Eu escrevi um livro chamado Direito e Música. Eu tive que estudar muita música para fazer esse livro. Esqueci
tudo que eu estudei, eu não sei nem como é que eu consegui escrever o livro. Mas na época eu sabia tudo. Por quê? Porque eu tinha que ter muito cuidado com a interdisciplinaridade. Por quê? Porque o direito eu sabia mais ou menos, mas a música eu tinha que estudar alguma coisa, eu não podia errar. Mas fora disso, quando a gente tem uma questão de fato, tem sempre no direito, estamos estudando, por exemplo, mineração. Nós não podemos falar só do direito, nós temos que entender de mineração, para pesquisar coisas da mineração. Então eu tenho essa interdisciplinaridade que é natural, ela é inerente no estudo do direito, porque ele não é disciplinar, ele se aplica à vida. Então aí nós temos um campo muito grande. Então, o que nós vamos ter que ter? Nós vamos ter que ter um controle técnico, só para acabar aqui, agora estou acabando de verdade. Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós temos a possibilidade de canalizar a nossa expressão para campos muito variados. Eu acho, por exemplo, né, que a narração, que essa função catártica pedagógica, como o Marcelo, a gente tem um grupo de narrativas, está meio parado, mas eu entendo isso sim como uma coisa essencial e fundamental. O relato, que está muito próximo também da etnografia, o relato sobre essas acontecências do direito. Né? Juízes falam um pouco, advogados falam um pouco sobre aquilo que eles fazem, sobre os problemas, ou falam dos corredores. Então a pesquisa jurídica tem essa responsabilidade de desvendamento. Esse desvendamento ele se faz com a busca de sentido pela interpretação. A interpretação é ferramenta inerente em tudo aquilo que a gente faz no direito. Então, um campo enorme de estudo. A ideia de argumentação também. Eu vou escolher um modo de fazer essa narrativa e de tentar captar a pessoa para o meu interesse. Né? E uma reconstrução, que é sempre desejável, dos não ditos, das invisibilidades. E eu não me refiro só nas invisibilidades em relação àqueles temas que são mais controvertidos ou que são necessidades prementes da sociedade. Há invisibilidades em contratos comezinhos de direito civil, que vocês às vezes não dão valor a ele. Uma compra e venda, um contrato de locação, questões de consumidor, tudo isso tem uma série de fatos de invisibilidades que cabe a nós conhecer, desvendar, relatar, como pesquisadores. Então, passo a palavra agora para a nossa chefe de cerimônias. Desculpa se eu falei demais, muito obrigada. Agradeço, professora, pela grande contribuição nessa mesa. E agora eu passo a palavra para o mestrando Arthur Barreto. Ele é mestrando e bacharel em Direito pela UFMG, com interesse sobretudo em História do Direito Público. Foi editor-chefe da revista do CAP e é autor do texto O Amor que Resta no Direito, Experiências para Além da Modernidade Abissal, publicado pela revista do CAP. Então, boa noite, gente. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, especialmente para o pessoal do CAP. Eu fui do CAP até 2016, então é muito bom estar de volta. E eu queria também agradecer a Mônica e ao Marcelo, que é uma honra estar na mesa com vocês dois, que foram meus professores e foram bons professores. Eu guardo boas lembranças das aulas. Então, é um prazer imenso estar aqui. E assim, quando a Isabel me chamou, eu pensei que não seria tão adequado, especialmente por ser o primeiro seminário metodológico, eu fazer uma explicação sobre teoria da história, sobre metodologia da história, que é o que eu discuto mais, que é o que eu pesquiso mais propriamente, mas eu queria fazer algumas observações gerais sobre o que eu tenho visto no meu percurso de pesquisa ao longo dos últimos tempos, o que eu sinto desde que eu entrei na faculdade nos últimos anos, e fazer algumas propostas. Enfim, então o que eu queria fazer é mais um conjunto de provocações para vocês, especialmente para quem está começando agora. Então, o texto que eu preparei tinha um título Por que fazer pesquisa jurídica hoje, em defesa da sua transformação e do seu lugar no ensino jurídico. Houve um tempo em que ser um jurista, ser um estudante de direito, era, antes de mais nada, ser um intelectual. Os páginas das escolas de direito, eles assistiam muito mais à leitura de poesia, discussões de caráter político, do que propriamente embates de caráter doutrinário. Isso é o século XIX, tem vários autores que discutem isso, como Alberto Venâncio Filho, Sérgio Adorno.
Depois de um tempo, no século XX, as coisas se transformaram e o jurista se transformou num técnico. O papel do jurista nesse período era o de fazer uma exegese da lei. Vocês não precisam ficar preocupados que eu não estou querendo aqui fazer uma aula de história. Eu não quero discutir esse processo histórico, eu não quero falar dos efeitos positivos e negativos de cada uma dessas concepções do que é o jurista, mas eu queria tirar isso como uma provocação. Dizer que se o jurista do século XIX era intelectual e o do século XX é um técnico, o do século XXI caminha para se tornar um burocrata. E isso é uma coisa que, por uma série de razões, não deveria ser a função de uma faculdade de Direito, formar burocratas. E eu queria discutir no resto dessa apresentação um pouco por que eu penso isso e qual é o lugar da pesquisa jurídica, o que é e que deve ser a pesquisa jurídica e o papel dela para transformar essa realidade. Mas, assim, a pesquisa jurídica que se faz hoje, ela ainda tem graves problemas. Eu acho, apesar do que a Mônica disse, que muita coisa está sendo transformada, e eu vi a transformação nesses 6 anos que eu já estou na faculdade de Direito, ainda existe muita pesquisa problemática, por principalmente algumas questões, como falta de rigor, especialmente, a meu ver, falta de imaginação metodológica. Muitos trabalhos seguem um roteirinho fixo. Quer dizer, vai fazer uma análise insípida da lei, com algumas referências à Constituição, ao poder transformador dela, alguns princípios, uma ou outra ilação filosófica, uma citação de jurisprudência, normalmente favorável ao que o autor está defendendo, e com sorte alguma citação mais ou menos contextualizada de um filósofo economista, frequentemente com uma profissão de fé no poder transformador do direito e falando sobre a insuficiência da legislação atual. As conclusões, elas sempre terminam onde elas começaram, a explicação do direito vigente. E o conhecimento, ano após ano, faz com os planetas e anda, até chegar no mesmo lugar. E é com esse tipo de marasmo que é importante que a gente rompa, desde sempre. Algumas pessoas, às vezes, falam uma distinção entre pesquisa tradicional, dogmática, por um lado, e pesquisa crítica, zetética, do outro. Mas tanto de um lado quanto de outro, é possível observar esses mesmos tipos de problema que eu acabei de descrever. Ambos, quase todo mundo fala da relevância da prática. Esse que é um dos lugares comuns mais difundidos no âmbito do direito. É um santo graal, verdadeiramente, que é universalmente pedido, mas quase sempre mal compreendido. Essa tão famosa distinção entre teoria e prática. Todo mundo diz que é preciso ir além da sala de aula. E para uns, a prática, essa mítica saída dos bancos escolares, seria conhecer a jurisprudência dos tribunais e saber como cada dispositivo do direito é aplicado. Para outros, a prática, uma teoria social do direito, seria compreender a realidade social subjacente às normas. Mas, em ambos os casos, é preciso um conjunto de ferramentas metodológicas para fazer essas duas coisas. E falta para grande parte das pesquisas atualmente esse tipo de ferramentário. Por um lado, a análise de jurisprudência demanda ferramentas de sociologia, de análise do discurso, de crítica literária, que muitas vezes não são do conhecimento de quem está dentro das faculdades de Direito. Quando a gente fala de jurisprudência, a gente fala de textos, de referências, interpretações, de citações. Como discutir esse tipo de fenômeno sem pensar em coisas como efeito de sentido, cadeia de interpretação, em suma, sem pensar na dimensão semiótica que está por trás disso. Como analisar dezenas, centenas, às vezes milhares de decisões judiciais sem recorrer à estatística, ainda que a ferramentas básicas. E, por outro lado, falar de realidade social demanda conhecimento de antropologia, de história, a Mônica já falou sobre isso. E esse tipo de conhecimento muitas vezes não frequenta as vetústicas ou egrégias e arcadas faculdades de direito que a gente tem no Brasil. Como dizer que o direito é, por exemplo, um sistema de dominação, um sistema para construir a paz social, sem apresentar entrevistas, documentos, eventos que mostrem não só se isso é ou não verdade, mas como, em que contexto, em que medida, até que ponto.
quer dizer, ir além dessas generalidades. E, curiosamente, ambos esses dois lados, aparentemente tão distantes entre si, muitas vezes escrevem textos que se propõem a refletir e criticar uma realidade antes de conhecer em profundidade. Quantos textos eu já não vi em que a pessoa, sem ter muita prática de pesquisa com história, tentava, em 20 páginas, descrever os 500 anos de história do Brasil? Ou então, dizer em 2 parágrafos qual é a jurisprudência dominante sobre um determinado tema, sem falar jurisprudência de qual tribunal, ou sem citar uma decisão sequer. Então, eu queria propor 4 premissas para fazer uma metodologia, uma agenda de pesquisa, talvez, ciente do papel que a pesquisa pode e deve exercer na constelação dos saberes. E a gente sabe que saberes vai muito além também dos saberes acadêmicos, vai muito além desse espaço que a gente está. Então, primeiro, a gente precisa denunciar esses falsos dualismos: teoria e prática, zetéticas dogmáticas, direito e ciências sociais. A pesquisa de qualidade, via de regra, ela é interdisciplinar e recorre à diversidade metodológica. Isso é uma expressão-chave. A Mônica falou um pouco sobre isso. Então, as perguntas da dogmática, elas sempre podem ser iluminadas pela contextualização social e histórica, ao passo que as zetéticas sempre vão analisar o funcionamento de uma determinada parte da dogmática. Compartimentalizar as coisas compromete os potenciais de todos os lados. E, além disso, não significa quase nada dizer aquela famosa frase de que a teoria é uma coisa e a prática é outra. Teoria é sempre reflexão, explicação e crítica da prática. A teoria sempre remete a uma prática e a prática sempre se orienta por uma teoria. É a questão se a teoria está explícita para ser criticada ou se ela está oculta. Quando ambos se distanciam, é porque a teoria foi feita sem método e a prática se tornou cega e a crítica. O método é o que precisa construir a ponte entre esses dois mundos. Gerar uma teoria potente e explicar as relações entre abstração e efetividade. Sem método, essa ponte ruim e o direito cai no abismo. Segundo lugar, é preciso criatividade para formular as perguntas de pesquisa e perseguir as respostas. Um processualista, por exemplo, que investiga agravo de instrumento, pode compreender muito melhor o seu funcionamento, as suas intempéries, se usar de ferramentas, por exemplo, de econometria ou então de estatística para analisar. Se ficar só naquela tarefa de tirar conclusões da lei e confrontar com o que uma ou outra julgado diz, dificilmente ele vai falar alguma coisa minimamente mais interessante do que milhares de pessoas já falaram antes dele. Dizer que o direito, mais do que um sistema de normas, é uma prática social, significa, antes de tudo, assumir o compromisso de conhecer em profundidade essa realidade e como ela é transformada pelas normas e como ela condiciona o próprio significado das normas. Isso exige evitar uma armadilha que aprisiona tantas pessoas. A gente precisa ir além e conhecer mais do que o direito. E também a gente não pode cair na armadilha oposta que algumas pessoas caem, de esquecer o direito e explicar o que está aparentemente fora dele. Então, a pesquisa de qualidade ela tem que estar no encontro desses vários saberes. Terceiro lugar é preciso rigor. Nós precisamos conhecer os limites dos nossos métodos e a restrição das nossas forças. Não dá para explicar o mundo em um artigo de 30 páginas. A ciência se faz aos poucos, em pequenos passos, com tentativa e erro, com o trabalho de muitas e muitas pessoas. A gente precisa escolher problemas pequenos de cada vez, mas que possam ser resolvidos aos poucos. Vou dar o meu exemplo. Eu estudo desapropriação no Brasil do século XIX e a relação disso com as reformas urbanas. Depois que eu fizer essa minha pesquisa, eu vou publicar, eu vou entender isso. Outras pessoas vão poder ler e vão poder entender isso. Alguma outra pessoa pode chegar e pensar, vou pesquisar como que era a relação do Estado brasileiro com os povos indígenas, nessa época. Outro pode parar e pensar, vamos pesquisar a representação política no século XIX. E depois de vários estudos, de muitas pessoas, tratando de vários problemas, com uma miríade de métodos diferentes, a gente pode ter uma ideia do que é o Estado brasileiro no século XIX e qual era a relação dele com a sociedade. Nada ia funcionar, ia
seguir em frente, se desde o começo o que acontecesse fosse eu simplesmente propor um tema aqui como o Estado e simplesmente transcrever as minhas observações pessoais sobre o tema. Jurisprudência no Brasil, de uma forma geral. Além disso, também não seria possível só me restringir à lei e pensar o que é a direito administrativo. Precisa de ter um diálogo entre essas várias instâncias. Eu pesquiso recorte de jornal, pesquiso lei, pesquiso julgado. Então você vai conhecendo não só a regra, mas todo o contexto que está em torno dela. E a quarta questão, premissa que eu gostaria de propor é uma dose de humildade acoplada a porções generosas de curiosidade. Muitos erros que se cometem em pesquisa vêm da crença oculta de que a realidade social, diferente da natural, seria imediatamente cognoscível, que não é verdade. De que o simples fato de você ser juiz, ou advogado, ou trabalhar com alguma coisa, faz com que você saiba como são as coisas. Mas o mundo ele sempre é muito mais complexo do que as bolhas sociais em que a gente se encontra. E a gente inevitavelmente está preso a algumas bolhas. O direito aplicado em Alagoas não é o mesmo aplicado em Santa Catarina. O direito dos juízes não é o mesmo dos advogados. E os penalistas sabem disso da forma mais dramática possível. E o método é exatamente o que nos permite fazer algo mais do que só dizer as nossas observações. Ele permite observar algo além. Ele possibilita conhecer outros particularismos e construir uma narrativa que seja capaz de não apagar as diferenças, mas que dê conta de descrever e de explicar a complexidade. O desafio do novo e a busca dessa diferença são sempre os dramas mais apaixonantes em qualquer ciência humana. E a pesquisa sempre vai nos surpreender com conclusões contraintuitivas, com números que desafiam as nossas conclusões qualitativas, com histórias de mundos inauditos em que as pessoas pensam e vivem o direito de forma muito diferente da nossa. E esses mundos, de acordo com o caso, eles podem existir do outro lado do mundo, em um império 1000 anos atrás, ou num bairro diferente da cidade que a gente mora. Então a gente precisa abandonar as certezas que a gente tem e ouvir o mundo para poder pensar sobre ele. E o outro nome dessa escuta, desse ato de ouvir o mundo, é justamente metodologia. Eu poderia aqui passar várias horas, dias, tirando consequências dessas premissas. Filosofar sobre a relação entre conhecimento acadêmico e senso comum, dissertar sobre o papel transformador do conhecimento, sobre a relação entre pesquisa e militância, que é um outro tema muito importante. Mas vocês conseguem encontrar outras pessoas que escreveram coisas muito melhores que eu jamais vou ser capaz de dizer para vocês. Então eu queria encerrar de uma outra forma, explicando por que eu acho que estudante de direito, mesmo sem muita pretensão acadêmica, deve se engajar na pesquisa. É o artigo 205 da Constituição, ele fala que a educação existe para 3 coisas: desenvolvimento da pessoa, preparação para a cidadania e, por último, qualificação para o trabalho. Ou seja, formar burocratas não basta. Uma universidade não existe só para produzir profissionais, ela serve para formar cidadãos. E se o elemento distintivo da formação universitária, propriamente dita, é a academia, é o ambiente intelectual, o estudante universitário deve se formar não só como agente para o mercado de trabalho, mas principalmente como intelectual público. Isso as pessoas das outras ciências humanas, da filosofia, da história, eles têm isso muito presente porque eles vão atuar como professores. A função deles é discutir com outras pessoas, é discutir conhecimento, é transformar consciências. Mas acho que a gente tem que ter em mente que, mesmo não sendo professor, a gente também tem esse papel de levar para adiante esse conhecimento e se colocar como cidadão no mundo e ter uma participação política no sentido mais amplo possível. Um juiz sair da UFMG, ele deve ter capacidade, acima de tudo, interesse de ler o que a academia produz, discutir e eventualmente aplicar. Mas mais do que isso, ele deve ser capaz de discutir com esse conhecimento. Deve fazer parte de alguma forma da academia, ainda que não no mesmo sentido que um professor.
O ensino de direito não deve ser simplesmente um caminho para uma profissão, mas ele deve ser um instrumento para pensar o mundo, na limitada medida possível interferir nele. E além disso, as habilidades que são desenvolvidas pelo pesquisador são profundamente úteis para qualquer outro profissional. O que a gente tem que fazer é coletar, discutir, tratar, difundir e hierarquizar informação. Isso é tão útil para juízes e advogados quanto para professores e pesquisadores. E mais do que isso, eu já estou perto de encerrar, o papel da pesquisa ele é ético. Tem a ver com o lugar que o bacharel em direito tem que ter no mundo. E a metodologia é exatamente o fundamento de legitimidade do discurso acadêmico, o que distingue da conversa do bar, da filosofia do boteco. Pela metodologia, a gente pode produzir informação com o mínimo de confiabilidade. E o compromisso com a metodologia é, acima de tudo, um risco e um ato de coragem, porque ele abre espaço para falseamento e para crítica. Quando você abre um espaço de como você chegou numa resposta, você se dispõe a ser criticado até a sua conclusão mimada, mas também você se dispõe a aprender com o seu próprio erro e aprender com o erro das outras pessoas. Então, em resumo, o método é muito mais do que um conjunto fossilizado e mecânico de procedimentos. Ele é o que torna a pesquisa algo vivo, é que dá legitimidade e poder para transformar e agir sobre o mundo. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa pensar sobre isso e garantir o lugar da academia e da pesquisa. Tem muita gente em posição de poder, hoje em dia, que tenta minar a legitimidade da universidade e calar a voz dela. Gente que diz que a universidade só produz ideologia, que ela precisa ser desesquerdizada e outro tipo de coisa absurda desse nível. E contra esse tipo de ódio, a gente precisa contrapor perseverança. Contra esse desconhecimento, a gente precisa fazer ainda mais presente esse compromisso público. Mais do que nunca, em tempos de obscurantismo que tentam impor, a pesquisa e a academia se fazem necessários. E é só com a aliança entre rigor acadêmico e compromisso ético que a gente pode fazer a diferença, aqui dentro e lá fora. Obrigado. Muito obrigada pela grande contribuição para a mesa essa noite. E passo a palavra agora para o professor Marcelo Galupo, que possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais. É autor do livro intitulado Da Ideia à Defesa, Monografias e Teses Jurídicas, publicado pela editora Mandamentos, em 2008, e do livro intitulado Igualdade e Diferença, Estado Democrático de Direito, a partir do pensamento de Habermas, publicado pela editora Mandamentos, em 2012. Com sua palavra, professor. Gente, boa noite. Eu queria começar com a Mônica vai rir, porque ela ri isso em mim, mas eu tenho mania. Quero começar conhecendo vocês. Quem aqui que está a partir do sexto período? Levanta a mão para eu ver. Do sexto? Tem muita gente. Achei que isso ia ter calouro. Quem está no primeiro período? Bastante gente, está concorrido. Quem que é da noite aqui? Todo mundo, né? Quem é da manhã? Olha, você vê que aparece até gente da manhã. Não é? Muito bom. Quem não é do direito aqui? Olha, de onde vocês são? Da gestão. Da gestão. Gestão? Em cima, tinha alguém. Ciências do Estado. Quem é de Ciências do Estado? Você? Ciências do Estado. Ok. Eu estou vendo aqui um monte de gente que está fazendo filosofia comigo nesse semestre. Eu vou falar de algumas coisas aqui que vocês já ouviram eu falar, mas eu vou falar de um jeito diferente. Eu vou, inclusive, passar uns vídeos que eu falei para eles. Eu acho que vocês não assistiram, vocês são pessoas normais, então vocês vão ter a chance de vê-los aqui. Eu não sei se vocês vão querer ir para baixo, porque eu vou passar 2 vídeos pequenininhos. Né? Eu vou falar de uma perspectiva muito diferente da perspectiva da Mônica e do Abel. O que eu vou fazer é falar um pouco de questões epistemológicas. Essas questões têm me interessado muito. Tem me interessado muito saber o que está por trás
de quando a gente faz ciência. E apesar de todas as diferenças metodológicas que existem entre as ciências chamadas de humanas, sociais, do espírito e as ciências naturais, eu acho que no fundo, a lógica de ambas tem algo em comum. Eu dei o nome para isso de metodologia para desesperados. E eu vou explicar mais ou menos antes que eu vou fazer. Eu vou, de maneira muito geral, contar um pouco essa lógica que eu acho que está por trás da ciência moderna. Seja no campo da física, seja no campo da etnografia, seja no campo da história, seja no campo da matemática. Todos eles têm uma lógica em comum por trás. Só que depois vai ter o momento Raul Seixas. Né? Eu vou lhes dizer aquilo tudo que eu lhe disse antes. Né? Então, deixa eu começar falando disso aqui. Ó. Vocês conhecem essa peça? Essa é uma cafeteira. Chama Bialetti. Moca. O Bialetti inventou um sistema de café. Italianos gostam de café expresso, você não podia ter máquina de café expresso em casa. Ele inventou algo que parecia com uma máquina de café expresso, que era para ser usado sobre o fogão. Ela por dentro é assim, ela tem uma caldeira aqui embaixo, onde você coloca a água, e tem um funil profundo, no qual você coloca o café, você fecha, veda ela, tem uma borracha aqui de vedação, coloca ela no fogo e o café passa aqui. Quem já usou essa? Quem nunca usou essa máquina? Quem nunca usou? É a maioria, porque é uma coisa bem antiga, né, Mônica? A gente usava muito, não? Antes de ter aquela máquina. Antes da Nespresso. Né? Então, o que eu quero de vocês é que vocês me digam como é que ela funciona. O que vocês acham? Vapor, alguém falou. Evapora, e daí? E daí? E o vapor sobe? O vapor empurra a água, porque está vedado, empurra a água, passa pelo café e faz o café. Isso que se fez é ciência. É isso que os cientistas fazem. Os cientistas, eles têm um problema e constrói um modelo mental para explicar como que aquela coisa funciona. Seja na etnografia, seja na história, seja na física, seja em qualquer campo. É isso que é fazer ciência. Você tem um problema e você constrói um modelo para explicar o funcionamento, o problema, etc. O que nós fazemos um pouco mais, de uma maneira mais rigorosa na academia, é que a gente, todo mundo faz isso, a gente estabelece um mecanismo para verificar se aquela resposta está correta. A gente chama isso de metodologia. Porque, veja, pode ser que não seja isso, pode ser que essa máquina seja, sei lá, enfeitiçada, então ela suga o café, sei lá. Então, o próximo passo é pensar um experimento para provar que isso está certo. A gente não usa muito o termo experimento, né? Mas metodologia é sempre experimento. Você consegue pensar um experimento? Não adianta você falar assim, vamos fazer uma cafeteira de vidro. Não existe cafeteira de vidro. Tem que ser algo que você possa fazer em casa. Pode ser lá. Hã? Tirar a vedação. E se tirar a vedação, vai acontecer o quê? O vapor não vai. O vapor vai escapar. Está vendo? Ele acabou de construir o próximo passo da pesquisa. O próximo passo da pesquisa dele foi estabelecer um experimento para verificar se a hipótese está correta. É simples assim, gente. A gente faz isso o tempo todo. Vocês viram a hora que eu fui ali na janela? Eu tenho essa alma cientista, sabe? Eu estava ouvindo um barulhinho. Que estava parecendo uma... Você ouviu o barulhinho? Vocês ouviram? Parecia uma bolinha de ping-pong. Aí eu cheguei ali, não tinha barulho nenhum. Eu cheguei à conclusão que era um estalo aqui da caixa de som.
Faltou testar, agora preciso chegar perto da caixa de som e verificar. Né? A gente faz isso o tempo todo. Eu acredito que vocês são capazes, se vocês foram capazes, a maioria de vocês nunca usou uma Bialete na vida. Se vocês foram capazes de fazer isso com a Bialete, eu acho que é provável que vocês consigam fazer com algum objeto que seja mais familiar para vocês. Né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. O problema dos cientistas é que, quando a gente pensa no modelo, a ideia de construir um modelo que explique a realidade veio à mente, é porque a realidade é muito grande para ser conhecida. Imagine que um biólogo vai estudar os animais. Quantas espécies de animais existem no mundo? Não dá para conhecer todas. A única forma que nós temos para conhecer essa diversidade toda é se a gente construir um modelo do animal. Isso está no cerne da ciência moderna. O recurso que a modernidade usou para realizar a revolução científica nos séculos XVI e XVII foi exatamente esse. Não dá para Newton ir no mundo inteiro e soltar em cada lugar uma maçã para ver o que acontece. Então ele faz um modelo. Claro que tem problemas aqui que a gente não vai falar sobre eles. Né? Depois a gente vai até falar sobre eles. Então deixa que a gente fale sobre eles depois. Vejam isso daqui. Quem já foi meu aluno sabe o que é isso daqui. Um deles é um círculo. Qual deles é o círculo? O da direita. Por quê? É isso. A gente só pode dizer nenhum é um círculo perfeito. Os dois são elipses. Essa aqui é uma elipse mais elipse do que aquela lá. Mas eu só posso chamar aquela lá de 1 hours. Meu computador faz isso. É meu computador falando que são quantas horas? 9 horas. A gente só pode falar que o da esquerda é o círculo, não é comparando um com o outro, é comparando com o modelo. É isso que as teorias científicas fazem. Teorias científicas são modelos que servem para a gente interpretar a realidade. Esses modelos, eles têm a ver com a simplificação da realidade. Esse é o ideal da ciência. O ideal da ciência é o seguinte: quanto menos leis houver para explicar a realidade, tanto melhor é a ciência. Uma lei da gravitação universal explicou o que antes as 3 leis de Kepler explicavam. Uma lei de Newton explica o que as 3 leis de Kepler explicavam: o movimento dos planetas em torno do Sol. Essa é a lógica da ciência. É por isso que a gente fica ouvindo falar do problema que os físicos teóricos têm no século XX, da unificação das teorias. Uma teoria das teorias significa toda, então você não precisa de um monte de teoria a mais. Vamos voltar para o problema do círculo. O problema do círculo me interessa hoje. A não ser quem foi meu aluno. Então antes deixa eu falar disso daqui. Isso aqui é interessante. Deixa eu ver se eu faltei, não. Isso aqui é um exemplo disso no direito. Eu vou falar pouco do direito aqui hoje. Mas esse é um dos momentos que eu vou falar do direito. Isso aqui é um amigo nosso, já falecido. A Mônica conheceu ele. Luiz Alberto Vará. Um professor muito importante na história do direito. Ele era argentino, mas era de coração brasileiro. Morou por 30, 40 anos no Brasil. E influenciou muito a reconstrução do direito nos anos 70, 80. Tem um texto dele que é um texto muito interessante. Chama-se O Senso Comum Teórico dos Juristas. E o Vará, antes de se tornar o Vará, ele tem uma outra vida. Quando ele era o Vará jovem, ele era um keuseniano. Ele, inclusive, tomou chá com Kelsen. Foi aberto ele para tomar chá com Kelsen. E uma das últimas coisas que ele escreveu
era um projeto dele de construir teorias jurídicas em quadrinhos. Isso aqui são 2 páginas de um livro chamado A Teoria Pura do Direito em Quadrinhos. Eu ia trazer para vocês verem, acabei esquecendo. Ele pede que você pense o seguinte: como identificar uma mulata? Para nós que conhecemos mulatas, é muito fácil. Mas imagine que o marciano vem à Terra. Ele é um mulatólogo, diz ele. Ele quer estudar as mulatas. É impossível sair pela rua perguntando para as pessoas: você é mulata? Você não é mulata? Ele precisa de um instrumento que permita a ele identificar quem são as mulatas. O que ele escreveu? Vará diz: a mulata fundamental é o modelo. Mulata fundamental, você sabe do que eu estou falando, não sabe? A norma fundamental de Kelsen, um jurista muito importante do século XX, que constrói uma teoria na qual ele quer explicar de modo global o que é o direito. Ele precisa de um modelo do que é a norma para explicar o que são as normas. Como é que eu sei que a ordem que Dom Vitor Corleone dá para alguém não é direito e a norma do juiz é direito? Diz, só com a norma fundamental para identificar qual é a norma. O Vará brinca com isso e fala: então nós temos a mulata fundamental. A gente não pensa que o Vará fosse alguém sexista ou racista. O Vará era o contrário disso. Ele era um libertário, era uma pessoa muito interessante. E que foi casado com uma mulata. Acho que é uma homenagem à mulher dele. Essa é a ideia da ciência. Os modelos servem para isso. Os modelos teóricos que nós construímos servem para a gente identificar as coisas no caso concreto, na realidade, porque a realidade é muito dispersa, muito diferente. Nós precisamos de instrumentos para sair identificando. Isso tem a ver, eu estava falando hoje sobre um filme, é um filme que eu recomendo demais que todo mundo assista. É um dos filmes mais interessantes que eu já assisti. Vocês já assistiram A Chegada? Do Villeneuve? Eu não estou querendo explorar esse caso, porque só quem balança a cabeça assim que vai entender o exemplo. Mas eu vou ter que dar um exemplo. O exemplo é o seguinte: você assistiu, Mônica? É um dos filmes mais geniais que eu já assisti. É muito genial. Muitas vezes falam assim: não estou entendendo nada, vou largar esse filme. Assista até o final. É muito impressionante. Você assistiu? Não é? Você assistiu? Não assistiu? Quem assistiu? Não é? Assista até o final? Insista. Depois assista de novo, porque o filme é outro, depois que você chegou no final. Mas o problema é o seguinte: vieram os ETs para a Terra, até que enfim. É o primeiro contato. E os ETs são heptapodos. Eles são uns polvos gigantescos, só que em vez de ter 8, tem 7 braços. O que é interessante é que quando a gente vê os dois ETs que interagem, tem mais, não só dois interagem. Eles são idênticos. Mas ela no filme chama eles pelo nome. A questão não é como ela conseguiu identificá-los, distingui-los. A questão é quando. Essa é a questão do filme. Já falei demais. Assistam o filme é genial. É muito bom. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se ETs viessem aqui hoje, eles olhariam para o Arthur e para a Mônica e não seriam capazes de distinguir quem é quem. Parece para a gente que eles são muito diferentes. Mas quando você olha um galinheiro com galinhas, são todas iguais, não são? É só o dono do galinheiro que olha aquela lá é Marilu. Hã? O dono do galinheiro consegue. Isso tem a ver com essa ideia do modelo. O modelo, ele consegue falar
que esse daqui ou é o Arthur ou é a Mônica. Para quem nunca viu um ser humano, já é bastante coisa. É o problema da mulata fundamental. Deixa eu voltar no problema do círculo, que é um problema que eu gosto muito. Você já deve ter ouvido falar que é impossível desenhar um círculo perfeito. Você treme a mão um pouquinho, tem uma irregularidade no grafite. O círculo desenhado nunca é um círculo perfeito. Mas existe um círculo perfeito? Os matemáticos respondem, claro que existe. A prova diz que existe uma lei matemática que descreve o círculo perfeito. Diz que existe uma relação entre o raio e o perímetro, que é um número que os gregos chamavam de um número irracional, π. Isso não se refere a um círculo desenhado. O círculo desenhado nunca corresponde exatamente a essa fórmula. É um modelo. Ou seja, Platão ganhou a batalha com Aristóteles. A ciência moderna, ela é a vitória dos conceitos platônicos da modernidade. Platão havia sido esquecido, foi reintroduzido no final da Idade Média, e é ele que está por trás do nascimento daquilo que a gente chama de ciência moderna. Uma ciência matematizada, Aristóteles tinha uma versão à matemática. Uma ciência que elabora um modelo para explicar a realidade. É isso que são as teorias. Para construir esses modelos, o que os cientistas fazem? Redes. Você quer pesquisar uma lagoa. Não dá para você entrar dentro da lagoa. Então você constrói uma rede para ver que tipo de peixe tem lá dentro. Metodologias são redes. Bom, agora eu vou começar a fase do desdizer tudo aquilo que eu disse antes. Eu vou começar a mostrar quais são os problemas dessas pequenas características do conhecimento que nós chamamos de científico, mas de todo conhecimento em geral, que problemas que eles têm. Esse sou eu. Terça-feira passada, a Valéria aqui virou para mim e falou assim: Marcelo, nós tínhamos nesse final de semana, tinha um ator que lembrava tanto de você, tanto como é que ele chama mesmo, como é que ele chama? Eu falei, Chris Hemsworth. Somos idênticos. Não é? Nós dois temos um nariz só. Nós dois temos o nariz nosso só tem 2 narizes. Olha que coincidência. Temos cílios nos olhos. Somos muito parecidos, é idêntico. São idênticos os dois. Esse é o problema dos modelos. O modelo pode me levar você a me confundir com o Chris. Esse é o primeiro problema de quando a modernidade optou por esse mecanismo de construir modelos. E o problema de modelos é que modelos não dão conta da complexidade da vida real. Don't learn. It's okay. It's not one of the jokes. Deixa eu mostrar um vídeo para vocês do Big Bang Theory. É sobre isso. Eu contei essa história do dia na sala, a Fernanda estava lá, ela ouviu, agora ela vai ver o vídeo. É um episódio se não me engano, da 2ª temporada. Vocês conhecem Big Bang Theory, né? É a condição para vocês entenderem do que eu estou falando aqui. O Sheldon e o Leonard escreveram um paper juntos, submeteram ao Congresso. O Sheldon não quer ir na apresentação, o Leonard vai sozinho, brigado por causa disso. Mas o Leonard está muito preocupado, porque foi um sucesso, tinha 12 pessoas para ouvi-lo. Na física de partículas, isso é um sucesso completo. Então, olha o que acontece. Don't learn. It's okay. It's not one of the jokes. You'll be fine. Joke. Okay. How about this? Okay. There's this farm, and he has these chickens, but they won't lay any eggs. So he calls a physicist to help. The physicist
then does some calculations, and he says, I have a solution, but it only works for spherical chickens in a vacuum. Oh, sorry, I guess I've heard it before. That's all. Okay, suit, it's a classic, right? O que me interessa nessa história aqui? Esse é o problema da ciência. Ela só funciona no vácuo com galinhas esféricas. Esse é o problema dos modelos. Os modelos podem ser tão abstratos que eles pensam que estão descrevendo o mundo real. Eles estão descrevendo a si próprios. Tem um problema aqui. Só funciona com galinhas esféricas no vácuo. Nas condições ideais, as condições nossas não são as condições ideais. As condições da vida real não são as condições ideais. Na vida real está tudo errado. O problema é o seguinte: o que ajuda aqui? Você vai falar assim, é um relógio de um professor da faculdade de Direito, né? Como é que você sabe que isso é um relógio? Diga para mim. Então se for digital, não é relógio. Se ele estiver quebrado, ele deixa de ser relógio. O que eu quero dizer com isso, gente, é que toda vez que a gente constrói modelos, a gente tem problemas também pelo fato de que nós construímos modelos. Um deles é, como é que eu sei que isso é um relógio com base no qual eu identifico os outros relógios? Qualquer elemento que você der, ele tem problemas. Tem pulseira, quer dizer que se for de bolsa ou de parede não é relógio. Percebe que a ideia de construir modelos, ela foi importante para o avanço do conhecimento no século XVI e XVII. Mas no século XX nós começamos a perceber que existem problemas nisso também, na solução que se deu na modernidade com o conhecimento. Eu adoro esse cara, o Richard Feynman. Isso aqui é de eu estava relendo o livro dele para falar aqui hoje, chama-se Sobre as Leis da Física, sobre as Leis da Natureza. Eu acho que é sobre as leis da física, eu acho que eu escrevi errado ali. Olha o que ele diz. Vocês já terão entendido que não estou tão interessado na mente humana, mas sim na maravilha que na natureza obedecer a uma lei. Meu foco está faltando ali. Meu foco não é na nossa esperteza de tê-la descoberto, mas na esperteza da natureza de obedecer. Ele está dizendo o seguinte: é impressionante que a gente tenha descobrido algo como a lei da gravidade. O mais impressionante ainda é que a maçã conhece essa lei e cai. Existe um limite para a ciência. Nós não conseguimos explicar tudo. Nós conseguimos explicar como ela cai. Mas por que ela cai, nós não sabemos explicar ainda. Existe um limite, daqui a pouco vocês vão ver por quê. O próprio Feynman vai dizer para vocês. Esse é o problema das malhas também, das redes. Você passa a sua rede na lagoa. Aí não apareceu nenhum peixe. Conclusão, não tem peixe na lagoa. Mas pode ser outra coisa. Pode ser que a malha esteja muito larga. Isso é uma coisa interessante. Isso significa que um dos problemas do método é que o método pré-seleciona os elementos que ele considera relevantes. É muito interessante isso na história da ciência. Isso aqui que vocês estão vendo numa foto, sabe o que é isso? Alguém sabe? Isso é Marte no céu. Fazendo uma coisa que os astrônomos chamam de movimento retrógrado. Na verdade, Marte e Saturno. Saturno quase não dá para ver aqui atrás. Marte é muito maior, muito mais próximo, muito mais luminoso.
que é Marte fazendo o movimento retrógrado dos planetas. Durante muito tempo que eu falo, desde a Antiguidade Clássica até o século XVI, isso era uma anomalia. Essa é a tendência que a gente tem com o método. Os dados que não se encaixam são anomalias. Até que apareça uma teoria mais englobante que consiga explicar os dados anteriores e agora também as anomalias. É isso que aconteceu com Copérnico. O problema de Copérnico era esse: como explicar o movimento retrógrado dos planetas? Ele fala, é fácil, basta tirar a Terra do centro do universo e colocar o Sol lá. Dava certinho. Mas ainda havia problema. O problema é que Marte é um problema para o homem. Marte, no modelo de Copérnico, nunca estava no lugar que ele estava de fato no céu, onde ele deveria estar. Kepler falou, talvez não seja um círculo, talvez seja uma elipse. Resolveu essa anomalia. Aí surgiu uma outra anomalia, que só foi resolvida no século XX, o movimento de Mercúrio. Porque ele está muito próximo do Sol, a gravidade interfere de um modo diferente no espaço. E ele nunca está no lugar que ele devia estar. Einstein resolveu. Percebe o que está acontecendo? As anomalias são percebidas por nós como assim, uma exceção. Exceções significam que você não conhece bem e tem uma teoria que não explica bem a realidade. Minha pergunta é a seguinte: estão vendo esse objeto aqui? É um objeto que vocês conhecem muito mais do que a Via Leve. Então eu acredito que vocês serão capazes de me explicar como é que ele funciona. Porque é mais familiar para vocês. Quem sabe? Quem pode me explicar como é que ele funciona? Por que vocês não são capazes de explicar por que ele funciona? Algumas coisas. Por quê? O que vocês acham? Alto grau de especialização. Muito mais complexo. Eu quero que vocês assistam um vídeo. É um vídeo assim, a palavra em si em inglês, mind blowing. É muito interessante. Do Feynman. If you get hold of two magnets and you push them, you can feel this pushing between them. Turn them the other way and they stand together. Now, what is it, the feeling between those two magnets? What do you mean, what's the feeling? Well, there's something there, isn't there? I mean, the sensation is that there's something there when you push these two magnets together. Listen to my question. What is the meaning when you say that there's a feeling? Of course you feel it. Now, what do you want to know? What I want to know is what's going on between these two bits of metal. Repel each other. Well, then what does that mean, or why are they doing that, or how are they doing it? You asked. I'm not saying I think that's a perfectly reasonable question. Of course it's an excellent question. Okay. But the problem that you're asking, you see, when you ask why something happens, how does a person answer why something happens? For example, Aunt Minnie is in the hospital. Why? Because she slipped on the ice and broke her head. That satisfies people. It satisfies, but it wouldn't satisfy someone who came from another planet and knew nothing about it. First you understand why, when you break your hip, do you go to the hospital? How do you get to the hospital when the hip was broken? Well, because her husband, seeing that she had her hip was broken, called the hospital up and sent somebody to get her. All that is understood by people. And when you explain it, why, you have to be in some framework that you allow something to be true. Otherwise, you're perpetually asking why. Why did the husband call up the hospital? Because husband is interested in his wife's welfare. Not always. Some husbands aren't interested in their wife's welfare. They're drunk and they're angry. And so you need to get a very interesting understanding of the world and all its complications. In order to, if you try to follow anything up, you go deeper and deeper in various directions.
For example, we go, why did she slip on the ice? Well, ice is slippery. Everybody knows that, no problem. But you ask, why is ice slippery? That's kind of curious. Ice is extremely slippery. It's very interesting. You say, how does it work? You could either say, I'm satisfied that you've answered me, ice is slippery, that explains it. Or you could go on and say, why is ice slippery? And then you're involved with something, because there aren't many things as slippery as ice. It's very hard to get greasy stuff, but that's sort of wet and slimy. But a solid that's so slippery, because it is in the case of ice that when you stand on it, they say, momentarily the pressure melts the ice a little bit, so you got a sort of instantaneous water surface on which you're slipping. Why on ice and not on other things? Because ice expands water expands when it freezes, so the pressure tries to undo the expansion and melts it. It's capable of melting, but other substances crack when they're freezing, and when you push it, it's just satisfied to be solid. Why does water expand when it freezes and other substances don't expand when they freeze? All right? I'm not answering your question, but I'm telling you how difficult the why question is. You have to know what it is that you're permitted to understand and allowed to be understood and known, and what it is you're not. You'll notice in this example that the more I ask why, it gets interesting after a while. That's my idea, that the deeper the thing is, the more interesting it is. And we can even go further and say, why did she fall down when she slipped? That has to do with gravity. It involves in all the planets and everything else. Never mind. It goes on and on. And when you're asked, for example, why two magnets repel, there are many different levels. It depends on whether you're a student of physics or an ordinary person who doesn't know anything about it. If you're somebody who doesn't know anything at all about it, all I can say is that there's a magnetic force that makes them repel, and that you're feeling that force. You say, but that's very strange, because I don't feel kind of force like that in other circumstances. When you turn them the other way, they attract. There's a very analogous force, electrical force, which is the same kind of a question. And you say, that's also very weird. But you're not at all disturbed by the fact that when you put your hand on the chair, it pushes you back. But we found out by looking at it that that's the same force, as a matter of fact. The electrical force, not magnetic exactly in that case, but it's the same electrical repulsions that are involved in keeping your finger away from the chair, because everything's made out of its electrical forces. In minor, microscopic details, there's other forces involved, but this is connected to electrical forces. It turns out that the magnetic and the electric force with which I wish to explain these things, this repulsion in the first place, is what ultimately is the deeper thing that we have to start, we can start with, to explain many other things that looked like they were, everybody would just accept it. You know, you can't put your hand through the chair. That's taken for granted. But that you can't put your hand through the chair, when we looked at more closely why, it involves these same repulsive forces that appear in magnets. The situation you then have to explain is why in magnets it goes over a bigger distance than ordinarily. And there it has to do with the fact that in iron, all the electrons are spinning in the same direction. They all get lined up, and they magnify the effect of the force until it's large enough at a distance that you can feel it. But it's a force which is present all the time, very common, and it's a basic force of almost, I think go a little further down, you might be more technical, but in the early level, I just have to tell you, that's going to be one of the things you'll just have to take as an element in the world, the existence of magnetic repulsion, or electrical attraction, magnetic attraction. I can't explain that attraction in terms of anything else that's familiar to you. For example, if we said the magnets attract light as if they were connected by rubber bands, I would be cheating you. Because they're not connected by rubber bands, I should be in trouble. You'd soon ask me about the nature of the band. And secondly, if we were curious enough, you'd ask me why rubber bands tend to pull back together again, and I would end up explaining that in terms of electrical forces, which are the very things that I'm trying to use the rubber bands to explain, so I have cheated very badly, you see. So I'm not going to be able to give you an answer to why magnets attract each other, except to tell you that they do. And to tell you that that's one of the elements in the world of different kinds of forces. There are electrical forces, magnetic forces, gravitational forces, and others. And those are some of the parts. If you were a student, I could go further. I could tell you that the magnetic forces are related to the electrical forces very intimately.
that our relationship between the gravity forces and electrical forces remains unknown, and so on. But I really can't do a good job, any job, of explaining magnetic force in terms of something else that you're more familiar with, because I don't understand it in terms of anything else that you're more familiar with. Eu acho esse vídeo absolutamente genial. Feynman era uma pessoa muito interessante. Feynman foi prêmio Nobel da Física, mas era uma pessoa muito atípica. Ele gostava de tocar bongô. Ele veio para o Brasil, ficou aqui um ano e aprendeu português. Ele desfilou numa escola de samba. Ele tinha uma van. O Sheldon, o Leonard, o Howard e o Ryan, o Howard também, o Ryan, pegam a van, destroem a van. Ele era uma pessoa interessante. Os livros dele chamam assim: isso é sério, seu Feynman? Os nomes dos livros deles são ótimos. O que o Feynman está falando? Tem duas maneiras de responder a pergunta por que a tia está no hospital. Uma, porque ela quebrou o quadril. A outra é: e por que ela quebrou o quadril? Porque ela escorregou no gelo. E por que o gelo é escorregadio? A primeira coisa que ele diz é que nós só podemos responder perguntas quando a gente está dentro de uma moldura, um framework. E é por isso que ele não pode explicar para a pessoa que está conversando com ele por que dois ímãs se atraem ou se repetem. Ele não está no framework. Não adianta tentar traduzir para um outro contexto. Não funciona. Se eu usar, é como se fosse elásticos puxando, a pessoa perguntaria: por que os elásticos se contraem? Ele diz: na verdade, são as mesmas forças que fazem dois ímãs se repelirem ou se atraírem, são as forças elétricas que fazem com que o elástico se contraia. Não posso te responder. Eu quero voltar nisso aqui. Você acha que você respondeu a Bialete porque você conhece a Bialete e não respondeu sobre o celular porque você não conhece o celular? Está errado. Você respondeu sobre a Bialete porque você pensa que você entende como é que ela funciona. No nível molecular, a expansão dos gases pelo aquecimento é tão complexa quanto o que acontece dentro do celular. Aliás, são as mesmas forças da natureza que estão atuando em uma e em outra. Isso é interessante, porque isso geralmente separa alunos de graduação de alunos de mestrado e alunos de doutorado. Para alunos de graduação, você pergunta: como é que resolve isso? É fácil. É assim, acabou. Pronto. Para alunos de doutorado, ele vai olhar para você e falar assim: olha, não sei. É porque eles aprenderam. É porque eles sabem mais. São coisas... Há dois motivos pelos quais nós podemos não ser capazes de responder perguntas. Não porque a gente sabe muito pouco. A outra, que é o problema do Feynman, é porque ele sabe muito. As coisas começam a ficar muito complexas em determinado nível. De novo, precisa voltar para o recorte, para a moldura. Senão não dá para responder pergunta nenhuma. Então, eu quero terminar, então, mudando o nome da minha apresentação. Já não vai ser mais metodologia para desesperados. Agora é metodologia para mais desesperados ainda. Eu acho, para concluir, que tem muito a ver com o que o Arthur e com a Mônica falaram, e que é o fato de que, primeiro, existem muitas metodologias. Metodologia não é pé de cabra. Pé de cabra abre qualquer porta. Metodologia é chave. Chave só abre determinadas portas. Não existe um método universal que resolva todos os problemas. A segunda coisa é que a
gente desenvolve a consciência sobre o método usando ele. Isso tem a ver com a universidade, né? Tem a ver com algo que o Arthur falou em especial. A função da universidade é formar pesquisadores. Sabe por quê? Porque não dá para dar primeiro a moldura. Chega um momento em que você descobre que você está dentro da moldura. Você virou um pesquisador. Não tem assim, uma aula, como virar um pesquisador. Não existe isso. Você vai, método é uma palavra interessante, né? Meta-horos. Horos é caminho. Meta é destino. Caminho que leva a algum lugar. É isso que é método. Literalmente. Muitas vezes, a gente pega um caminho, o caminho não dá em nada. Tem que voltar. Tentar outro caminho. A metodologia funciona muito assim. Ela é muito de tentativa e erro. É claro que existem diretrizes epistemológicas que regem o método científico. Eu não gosto de usar muito a palavra científico, porque eu tenho cá minhas dúvidas de que o direito seja uma ciência, eu acho que não é. O que não quer dizer que ele não tenha método. São coisas diferentes. Mas o fato é que o método ele só pode ser desenvolvido no caminho. Quero retomar só uma última coisa que eu falei, a questão da rede. É muito interessante isso. O método que você escolhe pré-seleciona os dados que são relevantes. Os outros dados passam do seu lado como se fossem anomalias. Ou você não percebe a existência dos outros dados, ou eles são dados, são exceções. Isso é muito comum no direito. Estava conversando com os alunos do mestrado essa semana sobre isso. Se você parte do pressuposto que o cheque predatado é um custódio jurídico que revogou a lei, você vai concluir e demonstrar que ele é um custódio jurídico e que ele revogou a lei. Se você parte do pressuposto que não é um custódio jurídico, que na verdade o que existe é um contrato entre as partes que protela o saque e que isso não altera a natureza cambial do cheque, você vai provar isso. O método que você usa, ele é determinante porque ele pré-seleciona o que você vai demonstrar no final. Bom, era isso que eu queria falar. Obrigado. Então, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Vamos fazer a mesa. Alguém falava assim, quando não tem pergunta, ou vocês entenderam tudo e são gênios, ou não entenderam nada. O que vocês acharam? Deixa eu falar uma coisa, não está programado, mas eu lembrei de uma outra coisa aqui interessante. Esse negócio de ser gênio. Alguém me disse quando eu escrevi o doutorado, eu perguntei assim para alguém, quantas páginas? Todo mundo tem essa preocupação, né? Que é a pergunta mais boba que existe, né, Mônica? Aí uma pessoa sabe respondeu para mim assim, ó Marcelo, se você for um gênio, 10, senão 500. A gente vai ler, eu estou com um seminário metodológico também, e a gente vai ler um texto, um dos textos mais importantes da epistemologia do século XX, da segunda metade do século XX. É um texto do Gettier chamado Is Justified True Belief Knowledge? É uma definição usual de conhecimento conhecimento é uma crença verdadeira justificada. Eu acredito que tem água dentro dessa garrafa.
É uma crença, é verdade, pode não ser justificada. Pode ser porque eu penso que dentro de todas as garrafas tem água. Então isso não é conhecimento. Às vezes é coincidência só. O que eu acho interessante nesse texto do Gettinger, sabe quantas páginas que ele tem? 3 páginas. 4 notas de rodapé. É um dos textos mais importantes da epistemologia do século XX. É claro que achei que na faculdade de Direito um texto de 3 páginas no doutorado seria muito mal visto. É preciso demonstrar alguma erudição. Mas. Não é? Aí seria meio demais. 3 páginas. Talvez seria meio demais, mas. Né? É. Mas tem textos muito pequenos. Tem. Se você pega, por exemplo, os clássicos do Fieber, são textos de 6 páginas. Eu queria só contar um caso a partir daquilo que o Marcelo falou, que me ocorreu, um exemplo bem jurídico, assim, que veio da aula de hoje. E que é uma coisa muito importante na pesquisa nossa, que está, assim, crescendo. Vocês que já estão fazendo processo, sabem que o processo civil. Eu contei um caso, acho que eu contei isso na minha aula, me desculpem os meus alunos já agora, que talvez seja repetição para eles, mas tudo bem. Hoje meu dei aula no seminário metodológico, tem uma aluna muito querida, que é a Jéssica, que está fazendo doutorado. Ela está agora no doutorado, a pesquisa dela no mestrado foi em torno de mediação. Né? Então, quem já está estudando o processo sabe, ou quem está estudando, da importância que a mediação tem do ponto de vista do direito hoje. O mundo fala solução para mediação e tal. E foi muito interessante, eu participei de uma banca aqui nessa sala, e a Jéssica hoje, uma pesquisa dela, me falou da mesma questão. Ou seja, uma pesquisa que partiu de uma pressuposição, de um modelo. Porque no direito nós temos muitos modelos. Né? Então, qual que é o modelo? O modelo que seria, partindo do que o Marcelo contou, a ideia de que a mediação é uma coisa sensacional, é um quadro assim, que você pode usar para buscar soluções em vários conflitos jurídicos. Então, eu tive a Jéssica e tive o rapaz agora, que defenderam dissertações de mestrado sobre mediação. A Jéssica, eu não vou saber bem qual é a área dela, esqueci, me fugiu agora. E esse rapaz na área de discussão entre solução de conflitos entre sócios de pequenas empresas. Sócios de empresas. Os dois entraram para essa pesquisa com a pressuposição de que a mediação seria a melhor forma. Do ponto de vista problemático, todos nós podemos entender isso como verdade. Quer dizer, se eu tenho a mediação, vou resolver o problema sem precisar da ação judicial. Os dois fizeram pesquisas empíricas, ou seja, os dois observaram a questão judicial e o uso da mediação para a solução desses conflitos. Nas duas pesquisas, não se apurou um uso efetivo da mediação. E os dois se frustraram. O Arthur falou uma coisa muito interessante e muito importante, que é isso, quer dizer, você tem um quadro, assim, você tem uma pesquisa ali, você tem uma pesquisa ali, você tem outra, você vai formando aquele cenário. Com essas duas pesquisas só, eu consigo ter uma coisa do dado negativo do resultado dela. O que é? A fala modelar sobre a beleza da utilidade, efetividade da mediação não corresponde à prática. Então, quer dizer, quando você teoriza sobre a mediação, é uma teorização muito glamourosa, mas na prática nós temos acontecimentos sobre o qual nós não falamos. Então, olha para vocês verem como é que de todas as falas aqui, olha que coisa interessante do ponto de vista daquilo que nos cabe verificar dentro do direito, enquanto vocês o aprendem na escola ou enquanto vocês fazem pesquisa. Porque aprender também você tem que duvidar, você tem que procurar entender. Se o professor fala, a mediação é ótima, a cabeça de vocês deve se encher de interrogação e deve se perguntar,
Onde? Como? Por quê? Do que ele está falando? Né? Para saber. Então, eu acho que isso é muito hoje, quer dizer, essa possibilidade de você chegar lá, não encontrar, a lembrei isso por causa da rede do Marcelo, né? Então, eles passaram uma rede lá na mediação e não apareceu nada. Por quê? Porque a rede deles estava esperando encontrar exemplos do uso de mediação. Mas não conta. O que isso significa? Isso significa simplesmente que não tem sentido a pesquisa? Não. Significa que nós temos que dizer o que é que se dá na mediação. Não encontrar nada é um dado, é um registro importante e relevante. E esse é só um exemplo de tantos outros que vocês podem reparar no curso de experiência de vocês, estudantes. Tá? Só para que vocês querem perguntar. Então, pergunta, gente. Tem certeza? Pode mandar a nome. Sobre mediação, eu recomendo que vocês assistam um filme. Muito bom. Qual que é o filme? Chama Encantado. Encantado? Da Disney. Da Disney? Deixa eu ver mediação. Porque tem um casal que quer se superar, quer se separar. Isso eu ouvi uma vez de um grande empresário, o Ricardo Senna, que é o atual presidente. Depois daquela crise, ele foi chamado para ser o presidente da Andrade Gutierrez. Porque ele era o presidente do único ramo que não dava problema. Ricardo uma vez me disse uma coisa: olha, tem um problema nas faculdades de direito, sabe o que é? Advogado acha que empresário quer brigar. Empresário não quer brigar. Empresário quer resolver o problema sem briga. Sabe por quê? Porque quando você briga, você perde o cliente. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós, juristas, estamos perdendo espaço para os administradores, porque nós não sabemos fazer isso. Nós somos muito litigiosos. Foi, João? Eu quero provocar. Posso, né? Pode. Você estava calado demais. Estava calado, Arthur? Nunca fica calado. Mas eu acho que eu dialogo mais com o professor. Existe... Metodologia sempre será importante e talvez as pesquisas que ganham maior relevância, tanto no âmbito das ciências duras quanto humanas, são aquelas com metodologia mais bem estruturada, né? Desde as pesquisas, por exemplo, do pessoal de Frankfurt, que tem uma tabela muito interessante de pesquisa social, que é o método da crítica imanente, né, onde eles dissertam sobre como fazer isso. Desde o pessoal, por exemplo, que você citou do Einstein, desse sujeito, você pega os trabalhos, os artigos, eles têm partes do método. Mas tudo isso compõe uma grande episteme. O que é esse negócio de episteme? Né? Às vezes é bom dar nomes aos bois. Né? Essas formas de conhecimento. Epistemologia são formas de conhecimento. Que não são capazes, né? Então essas grandes epistemes não são capazes de compreender aquilo que se tem colocado em questão hoje, e para usar um termo estruturado, que são os híbridos. Então vamos dar, digamos assim, exemplificar. Como é que a gente nomeia o exemplo de Mariana? É um crime. A gente escuta isso. No mesmo parágrafo você vai usar crime, você vai usar desastre, você vai usar acidente, e todas elas exemplificam. Ele é um quase desastre, ele é um quase acidente. Por que quase? Porque ele é a zona intermediária. É um acidente, porque se rompeu, é uma forma de denominar. É também um desastre, porque afeta questões ambientais. É também um crime. Mas o que é ser tudo isso e não ser nada? Um híbrido. Porque ele não configura um fato muito bem constituído de um determinado modelo, certo? E não é uma anomalia propriamente dita, porque eu designo a partir de características gerais de um modelo algo que ele pode ser ou não ser ao mesmo tempo. E talvez isso seja uma questão que talvez essas outras epistemologias tenham colocado em questão. Né? Dizer, olha, é interessante que essas coisas giram, né? Em elipses, em círculos, etc. Mas talvez isso possa ser ou dizer mais sobre aquilo que fala do que o objeto que se estuda propriamente dito.
E aí talvez eu use uma fala que é bastante, acho interessante, é que o ponto de vista, antes de determinar o objeto, ele determina o sujeito. Né? E o ponto de vista dessa tipo de epistemologia, digamos assim, essa grande epistemologia aqui, inclui portanto, direito e tudo mais. Ela diz muito mais sobre os sujeitos que falam do que propriamente dos objetos sobre os quais eles falam. Eu acho que esse é um questionamento interessante de ser colocado, do ponto de vista da metodologia. Porque às vezes a metodologia é dizer sobre o sujeito mais do que o objeto, ou os caminhos pelo qual você recorre para chegar no objeto. Então, mais do que uma pergunta, talvez seja uma provocação. Acabou? Essa coisa acabou. Bom, o que você pensa? Fica aí a questão. Fica aí. Pois é, isso é uma questão que talvez é um desafio, né? Mas eu acho que essa questão é muito interessante quando a gente fala de direito, trazer para cá, que eu gosto sempre de trazer para cá. Por causa da ideia, por exemplo, da forma como você participa daquela questão. Essa questão do sujeito que constrói aquilo e do tipo de narrativa que esse sujeito pode fazer em relação àquele seu objeto de estudo. Né? Eu acho que há um débito, do ponto de vista do conhecimento, falar em ciência do direito, em relação a isso. Quer dizer, você foca muito no objeto, mas há toda uma sorte de experiências que fica fora do contexto. Então, e é uma coisa que a gente tem que recuperar do ponto de vista da nossa produção. Isso eu acho um débito que nós temos, é algo que nós podemos fazer. Ainda que a sua pergunta tenha sido mais complicada do que a minha simplificação. Porque às vezes é mais interessante os caminhos percorridos do que os resultados alcançados. Isso. Eu acho que isso é essa questão da pergunta. Às vezes a qualidade da pergunta posta, ela tem um valor enorme. Né? Se você, um pequeno texto, por exemplo, você faz uma pergunta que é muito importante. Nós fazemos poucas perguntas. As perguntas são sempre as mesmas, elas são repetitivas. A solução é isso, chega, gente. Tá certo. Eu agradeço a presença dos palestrantes e agradeço aos ouvintes e declaro encerrada essa mesa. Muito obrigada, gente. Mega assina com um número. Pode ganhar 10 milhões a próxima vez. Não ganhou 10. Você começou de novo. É porque eu fui 2 vezes.